Vale a pena fazer dieta sem exercício? Uma boa pergunta. Então já clica no gostei, se inscreve no canal, porque com certeza, papai, não vale a pena. Eu quero comer toda a sua comida e eu quero que você me leve para passear todos os dias. Coisa que a gente sempre vai fazer, né, floquinhos? Pessoal, é uma pergunta muito frequente que eu recebo, né, entre os alunos da consultoria, porque às vezes pode acontecer da gente não poder treinar, de repente ter alguma lesão, de repente ter alguma coisa, uma viagem. E aí, será que vale a pena eu continuar fazendo dieta? E aí a resposta, pessoal, é com certeza. Porque imagina só que a única coisa que você vai poder fazer para segurar a sua saúde é dieta. Porque o exercício você já não está podendo fazer. Dane-se a saúde, Leandrão. Tá bom. Mas o que vai segurar o seu shape também. O que eu observo muito, tá? Muito. De repente tem um aluno que se machucou, sei lá, ele estava jogando bola, se machucou, não vai poder treinar. E aí eu oriento, né, que aquele aluno pelo menos bata a proteína, faça uma dieta normocalórica, nem coma menos, nem a mais. E o que a gente vê na prática? Às vezes passado um mês, perdeu-se quase nada de massa muscular, logicamente depende de quem, né? Tem pessoas que são muito grandes, vão perder, mas enfim, de qualquer forma, atenua muito, e o ganho de gordura também. Ou seja, às vezes passa um mês e a pessoa, mais ou menos falando, mantém. Eu comentei sobre isso, eu tenho o meu curso, né, que ensina como montar uma dieta do zero, e eu falo sobre dieta normocalórica. Você comer exatamente o que você gasta, você consegue sustentar às vezes o shape mesmo sem estímulo de treino. Depende de quem, se a pessoa já está tomando hormônio, parou de tomar hormônio junto, etc. Mas às vezes segura legal. Então para que eu vou estar treinando? Porque você quer melhorar, você quer sempre progredir. E às vezes pode ser que tenha uma regressão, mas ela é pequena. Então vale muito a pena sim fazer dieta mesmo sem treinar. Porque aí quando essa pessoa pode voltar a treinar, você entende que é como se fosse um pause? Lógico. De repente ela perdeu um condicionamento, ela vai voltar, vai ter dor. Isso aí, beleza. Mas do ponto de vista morfológico, às vezes segura legal. Isso é bacana falar. Porque a gente tem o condicionamento de treino em termos técnicos, em termos de força, e a gente também tem o condicionamento de treino em hipertrofia. Por exemplo, uma pessoa que treinou um ano seguido e nunca ganhou massa muscular, mas ela levanta um peso legal no supino, ela desenvolve um supino, né, com boa maestria, então ela não fica tremendo. Essa pessoa ela é iniciante ou não? Do ponto de vista motor, não é iniciante, porque ela aprimorou o movimento. Mas do ponto de vista hipertrófico, ela é iniciante, né? Eu tenho um vídeo que expliquei sobre isso, lembra de procurar dentro do Twin, mais tema, sempre se tiver qualquer dúvida. Essa pessoa, a hora que colocar uma dieta, ela, bum, explode. Ou seja, ela já consegue treinar bem, mas faltou comida. Quando você pensa no inverso, também é muito bem-vindo. Então eu estou segurando ali o meu shape. Eu estou segurando a minha condição. Então quando eu voltar, por mais que eu tenha que reaprender motoramente alguma coisinha, pelo menos eu não volto regredido, né? Senão eu levo tempo só para voltar nessa condição. Então vale muito a pena. Logicamente existe outro tipo de público, né, que vai dizer o seguinte: meu, eu não vou fazer exercício, eu não vou treinar, não gosto, e eu quero fazer dieta sem treinamento, sem exercício. Vale a pena mesmo assim? Vale. Porque todo cuidado com a saúde é fundamental. O que às vezes o treinamento faz, a dieta nunca vai fazer. Mas às vezes também o que a dieta faz, o treinamento nunca vai chegar. Então são atividades complementares. Seria o mesmo que dizer assim: é melhor eu ter uma camiseta ou uma calça? Aí você vai dizer: Leandrão, é melhor que ter os dois, né? Que eu não quero te ver sem nenhum e nem outro. Não dá pra sair pra jantar sem camisa. Leandro, moro na praia. Para de complicar minhas teorias. Deixa eu tava me achando inteligente até agora que eu raciocinei isso. Mas você entendeu o que eu quis dizer? Eles não estão sobrepostos. Cada um faz um papel. E os dois são importantes. É igual, por exemplo, vale a pena eu postar um vídeo no YouTube ou abrir caixinha de perguntas todo dia no Instagram? Os dois. Inclusive tem uma caixinha de perguntas aberta lá no Instagram agora, se quiser me mandar sua dúvida, @LeandroTwin. Quando você entende essa dinâmica, essa sistemática, você percebe que a plenitude só vai acontecer com os dois. Mas, se não der para fazer os dois, faz o que dá. E uma coisa que eu acho legal é que aquela pessoa que começa a fazer dieta, mesmo sem exercício, inevitavelmente ela cai no exercício. A gente vê isso acontecendo. Porque a pessoa começa a comer bem, comer certo. Agora ela é uma comedora nata. E aí o corpo dela vai melhorando, a saúde vai melhorando, a disposição vai melhorando. E aí ela fala assim: nossa, se eu
agarrasse uma barra agora, depois que eu já virei uma boa comedora, e eu erguesse essa barra, né, fazendo musculação, ficasse mais forte, poxa, isso seria uma tarefa muito mais fácil para mim, hoje que eu tenho boa disposição, porque eu já me alimento bem, e sair de repente de um quadro de hiperglicemia, que deixa a pessoa indisposta. Então às vezes a pessoa quer começar tudo de uma vez e não começa nada. E aí se ela começar uma parte, a outra vem automaticamente. Isso a gente vê muito. E aí eu vou fazer agora uma pergunta inversa. Vale a pena treinar sem fazer dieta? Porque aí você vai falar, pô, mas eu não me recupero. Tudo bem, eu tenho os benefícios, mas e aí? Se eu entrar num overtraining? Se eu, né? Então eu vou deixar esse vídeo aqui para você conferir, porque às vezes você está treinando, não está fazendo dieta e você não sabe exatamente o que está acontecendo. Dá uma conferida.